Graça e paz, meus irmãos. É um prazer novamente estarmos aqui na casa do Senhor para louvarmos e engrandecermos o seu nome e também aprendermos um pouco mais da sua palavra. E no culto de hoje nós cultuaremos o Senhor sob a temática Deus trabalha em sua igreja. E esse culto de hoje, ele é alusivo aos 503 anos da Reforma Protestante, que nós oficialmente comemoramos no dia 31 de outubro, mas como será no próximo sábado, então nós estamos comemorando de maneira antecipada. Então Deus trabalha em sua igreja por meio da renovação. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, façamos uma leitura conjunta dos versículos de número 1 e 2. Versículos 1 e 2 de Romanos 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E nesse momento vamos louvar ao Senhor com o hino de número 9 do nosso inário, número 19, Rei Sublime. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos louvar ao Senhor. Canta louvores que alcancem os céus.
do perdão. Mas antes vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por mais esse privilégio, esta oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa. Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado conosco em todo esse tempo, ó Pai, nos guardando e nos livrando de todo mal. E pedimos que o Senhor permaneça com a Sua mão poderosa sobre nós e que todos os dias, ó Pai, nós estejamos com o nosso coração contrito e quebrantado na Tua presença, te louvando e te agradecendo por todos os benefícios, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então Deus trabalha em sua igreja por meio do perdão. Abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Farei a leitura dos versículos de 1 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe. E nesse momento nós temos a oportunidade de orarmos ao Senhor de maneira silenciosa, reconhecendo diante dele o nosso pecado, as nossas falhas e pedindo perdão a ele por isso, nos preparando para o momento que teremos a seguir na ceia do Senhor. Façamos isso, oremos ao Senhor de maneira silenciosa.
Nesse momento, mais uma vez, vamos louvar ao Senhor, de pé, com o hino de número 298 do nosso inário, a pedra fundamental. Deus trabalha em sua igreja por meio de livramentos. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias, agora no livro dos Salmos, no Salmo de número 46. Salmo 46, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E vamos novamente louvar ao Senhor, agora com o hino de número 155, Castelo Forte.
Amém. Que o Senhor nos abençoe. E esse momento, tipicamente, nós teríamos a oferta e os dízimos sendo trazidos ao altar do Senhor. Porém, nesse momento em que temos muitas pessoas participando e cultuando ao Senhor conosco através das redes sociais, nós temos optado por fazer isso através de depósitos e transferências bancárias para nossa conta bancária que está nas nossas redes sociais, divulgada, e também quem tiver interesse pode nos solicitar os dados bancários através de e-mail ou também pelos chats nas nossas redes sociais. Então, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos do grupo de cânticos. Louvamos ao Senhor através de 2 cânticos. Fiquemos de pé, irmãos. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Senhor, tu és o oleiro, quebranta-me, transforma-me
vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Senhor, tu és o oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor, e revelar ao mundo teu amor, e revelar ao mundo teu amor. Senhor, te louvamos, Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor é o único Deus na terra, o Senhor é o único Deus que merece, ó Pai, que existe e que merece todo louvor, toda a nossa adoração. E honramos ao teu nome nesse momento, ó Pai, entregando as nossas vidas no teu altar. Te pedindo também que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, através da pregação da tua palavra, usando o teu servo, ó Deus, reverendo João, como instrumento em tuas mãos, como tua boca, Senhor, para falar aos nossos corações. Abençoa-nos nessa tarde, ó Pai, e que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos para recebermos a tua palavra e para que ela frutifique em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Meus irmãos, devido a esta data especial em que comemoramos de modo antecipado o dia da Reforma, eu gostaria de suspender as exposições na carta aos Filipenses e, excepcionalmente, mas ainda tratando sobre o pensamento de Paulo, pedir aos irmãos para que abramos todos juntos num texto que foi muito importante para a Reforma, na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 16 a 17, 16 e 17.
Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Esta é uma porção bíblica que foi muito cara no século XVI entre os reformadores e também é muito cara aos reformados de todas as igrejas ao longo destes 5 séculos, irmãos. Ela é como uma chave que para nós nos dá acesso a todos os tesouros desta epístola e também de toda a Escritura. O apóstolo Paulo envia uma carta aos seus irmãos da cidade de Roma e do Império Romano, expressando inicialmente o desejo que ele tinha de conhecer esses irmãos. Isso está sugerido no verso de número 10 dessa abertura da carta, embora a mensagem por Paulo pregada já tivesse ido à frente, e de modo que os irmãos já conheciam o Evangelho, não exatamente por Paulo ter pregado, mas porque, graças a Deus, a mensagem do Evangelho é mais rápida do que os semeadores, do que os crentes que a pregam, né? E ela acaba chegando a lugares inesperados. Ontem eu conversando com um pastor daqui da nossa região, que fez um programa da caminhada bíblica pelos Salmos, né, com 150 Salmos, ele disse que ficou sabendo de lugares inteiramente inesperados onde chegou essa mensagem, né? Evidentemente os meios foram eletrônicos, mas ainda assim naquela época a mensagem também era mais rápida do que o mensageiro. E Paulo está aqui assumindo no versículo 8 que os irmãos já conheciam essa mensagem, ela estava sendo espalhada mesmo sem a sua presença, mas ele desejaria muito conhecer os irmãos de Roma. Essa visita expressava a afeição que o apóstolo tinha pelas igrejas, naturalmente, como uma espécie de pai que ele era de todas elas, mas também expressava uma estratégia, irmãos, porque é comum entre os apóstolos, e Paulo é um desses principalmente, trabalhar nos grandes centros. Não porque ele tivesse preconceito com as periferias, mas porque do centro se alcança mais justamente qualquer outra parte. Então esse era um princípio simples do trabalho missionário de Paulo, que era atingir os grandes centros, e Roma, no caso, naquela época, era a capital militar do mundo e era também a capital cultural do mundo da época. E por causa da ocupação desse grande império, a região da Palestina, onde ficava Israel, os judeus eram parte de uma província, ou os judeus eram, por assim dizer, pessoas que tinham que servir forçosamente a Roma. E não era difícil que os romanos desprezassem os judeus. Não era difícil que eles vissem qualquer mensagem que viesse da Galileia ou da boca dos cristãos, digamos assim, como algo digno de crédito. E Paulo, sabendo-se judeu, sabendo-se provinciano, né, ainda assim diz que quer ir a Roma para pregar o evangelho lá. E ele diz que vai fazer isso sem qualquer constrangimento. Ele não vai se sentir um caipira, não vai se sentir uma pessoa menor, não vai se sentir diminuído pela sua condição política e também não vai se sentir diminuído pelo seu tamanho geográfico em relação ao poderio romano, irmãos. Ele diz que fará isso sem qualquer constrangimento, porque pregar o evangelho para Paulo, anunciar as boas novas para o apóstolo, era como fazer um favor às pessoas. E quando você faz favor para alguém, né, você está ajudando a pessoa, uma das coisas que você não sente é constrangimento. Supondo que você visse alguém se afogando e você estivesse passando com a corda no momento, você
O último sentimento que você teria, tendo consciência de quem você é, do poder da corda, da situação miserável daquele que está lá se afogando, o último sentimento que você teria seria constrangimento, ou como o nosso texto traduziu aqui, vergonha. Porque para Paulo, o evangelho, ele diz aí no versículo 16, é o poder de Deus. Poder, nós sabemos que é uma capacidade de ação ou de atuação sobre alguém ou sobre algo que pode ser usado tanto para construir coisas como também para destruí-las. E aqui esse poder de Deus é conectado por Paulo a uma mensagem. Então ele diz que o evangelho, ou a mensagem do evangelho, é o poder de Deus. Evangelho, nós sabemos, vem de uma palavra que indica boas notícias. Então é um poder que traz boas notícias. Esse termo poder aqui é genérico e, ao que parece, é de propósito, indicando as múltiplas operações que ele é capaz de fazer na vida dos seres humanos. Operações benignas. Lembremos de que o evangelho significa boas novas. Então é um poder de comunicar boas novas às pessoas. Portanto, se trata de uma mensagem poderosa e ao mesmo tempo benfazeja ou benigna. Evidentemente, isso não significa não dolorosa. Ele vem para mostrar a feiura espiritual do ser humano, a situação miserável, desgraçada, mas ao mesmo tempo vem com um poder que transforma a vida das pessoas, transforma a aparência espiritual das pessoas. E é chamado por isso aqui de um poder dinâmico, de uma energia dinâmica. O termo usado aqui é o famoso dinamis, embora essa ideia de dinamite, do evangelho como dinamite, é um anacronismo, porque a ideia de dinamite mesmo, como nós conhecemos, ela deve ter mais ou menos 200 anos, e todo mundo sabe para que serve uma dinamite, né? É um poder nada construtivo. Ninguém nunca construiu uma catedral com dinamite. Em geral, o negócio é para acabar com tudo. Então a ideia não se aplica muito bem, porque se trata de um dínamo, ou de uma força potente, grande, só que benfazeja. Ela vem para fazer o bem para as pessoas. É como se fosse o inverso de uma explosão. Tem essa força da explosão, só que é uma força construtiva, meus irmãos. E na carta de Paulo, nas outras cartas, e também aqui em Romanos, essa força, esse poder, é dito sobre ele que ele tem um poder até mesmo de trazer a fé às pessoas, de fazer com que as pessoas creiam em Cristo. É semelhante ao que acontecia quando Jesus encontrava alguém que ele queria que fosse seu seguidor. Ele olhava para a pessoa, e lembremos de que naquela época havia talvez mais candidatos a Messias do que candidato a vereador hoje. Todo mundo se dizia Messias. Vocês lembram do parecer lá do Gamaliel em Atos, né? Olha, gente, vocês estão sabendo como é que é a coisa aqui, né? Um dia chegou um fulano lá, disse que era Messias, levou um montão. Depois chega outro, levou um montão. Se esse negócio desse Nazareno aí for mais um, não se preocupem não, que daqui a pouco acaba. Mas se não for, cautela, porque a gente pode estar brigando com Deus. Então essa ideia era muito difundida, irmãos, na época. E aí Jesus olhava para uma pessoa, como olhou para o Mateus lá na coletoria, olhou para ele e disse assim: segue-me. A palavra desse homem foi tão poderosa e tão construtiva, mudou tanto a vida dele, que entrou e infundiu nele a fé. E despertou em Mateus, e Mateus largou o que ele estava fazendo e foi seguir a Jesus. Isso é o dinamis de Deus, é o poder de Deus, que tem uma força, digamos assim, explosiva, só que ela vem para construir, para transformar. É uma força benigna, meus irmãos. E ela, em alguns contextos das cartas de Paulo, trabalha esse aspecto da fé, da disposição das pessoas para aceitarem essa mesma mensagem. Então é como se fosse uma iluminação também da parte de Deus, para que as pessoas consigam discernir no meio daquele chamado que
elas já têm Deus como Criador. Isso todo homem sabe, Deus é Criador. Todo homem sabe que Deus é juiz. Mas o Evangelho nos dá a certeza da bondade de Deus, mas a bondade paternal. Então, depois que nós aceitamos o Evangelho, nós somos feitos não meramente criaturas, porque isso já somos, não meramente réus, porque isso já somos, diante de um juiz perfeito, mas somos feitos filhos e nos reconhecemos como filhos e reconhecemos ao Senhor Deus como nosso Pai. Então, é como se, por meio do Evangelho, a mão de Deus, a mão bondosa de Deus, se estendesse, não apenas poderosa, capaz de nos destruir, mas ela não vem para isso. Ela vem para cuidar de nós. Ela vem com um impulso de bondade da parte do Senhor Deus, irmãos. Vejam o versículo 16, o que diz: o Evangelho é um poder para salvação. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro ele veio pela ordem natural, a ordem divina veio para os judeus. Por meio da pregação aos judeus, por meio do trabalho nas sinagogas, ele veio primeiro para Israel, mas depois a Bíblia nos diz que ele se espalhou, conforme, aliás, foi predito no Antigo Testamento. Desde que Deus chamou Abraão, ele disse que na semente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E Paulo deixa muito claro nesta carta que a semente de Abraão é Cristo. Aqueles que estiverem em Cristo são, portanto, filhos de Abraão e, de certo modo, o Israel de Deus se espalhou por toda a face da terra, irmãos. Vale neste ponto esclarecer o que Paulo quis dizer com salvação e, por definição, também o que ele quer dizer com perdição, não é? O texto fala aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje as pessoas costumam utilizar esse termo salvar em alguns contextos que normalmente não são religiosos. Por exemplo, quando alguém cobre uma dívida sua, você diz assim: rapaz, você me salvou naquele dia, não sabia como é que ia me sair, mas você me salvou. Ou então, quando nós falamos a respeito de espécies, animais em extinção, né? Tartaruga, baleia, golfinho, nós costumamos utilizar essa ideia do salvem, né? Esses animais, etc, etc. Ou então para arquivo de computador, né? Eu trabalhei a noite toda, tal, aconteceu uma coisa lá, derramou café no notebook, eu acabei não salvando os meus documentos e agora eu estou perdido, né? Meu chefe vai me cobrar isso, alguma coisa do tipo, né? Normalmente as pessoas têm usado a palavra salvação nos seus contextos vários nesse sentido, irmãos. E quando elas falam a respeito de perdição, elas fazem uso, por exemplo, dessa linguagem no campo da sensualidade, para falar de alguém que seja muito sensual, disse que ele ou ela é uma perdição de pessoa, ou então para se falar de calorias, né? Quando você encontra aquele brigadeiro maravilhoso, você já tem um tempão lá resistindo às tentações calóricas, aí você olha para aquele brigadeiro como uma perdição. Ou então você estiver perdido no sentido geográfico, não é? Num mato sem cachorro e sem GPS ou com celular descarregado, é dito então que você está perdido. E esse talvez seja o sentido mais literal, né, dessa palavra. Ou se você estiver doente com uma doença ou com um vírus incurável, sem os remédios apropriados numa cama, sem imunidade, é dito ou você sente que você pode estar perdido. Mas não nos enganemos, irmãos. Paulo está tratando aqui sobre assuntos muito mais fundamentais e é possível que aqueles que não levem em conta isso que ele está dizendo tenham corrompido consideravelmente o uso santo dessas palavras e a importância de se estar salvo ou perdido, pelo menos do ponto de vista bíblico. Porque se Deus estende a sua mão amiga na mensagem do Evangelho e as pessoas cospem na mão de Deus, recusam a mensagem da salvação de Deus, elas escapam do Deus de amor, mas só para logo depois cair nas mãos de um Deus irado, um Deus desgostoso,
porque o seu maior ato de amor foi desprezado pelo ser humano. Então nós estamos diante de um Deus amoroso estendendo sua mão no Evangelho. Aqueles que não aceitam esse Deus de amor aceitarão ainda esse Deus, mas como justo juiz e vingador das suas vidas, e nessa hora não vai dar para ter para onde correr, não vai dar para correr para lugar nenhum, irmãos. Se nós fugirmos de algum inimigo, podemos recorrer ao diabo, e ele, por um preço muito alto, pode nos livrar desse inimigo. Mas se nós estivermos correndo de Deus, não adianta pedir para o diabo, que não vai dar. A Bíblia nos deixa isso muito claro. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E quando é que Deus fica mais irado? É quando as pessoas recusam o convite da sua bondade, que vem na mensagem do Evangelho, irmãos. Paulo, portanto, está nos mostrando aqui um plano de Deus feito por Ele para nos livrar dele. Um plano do seu amor para nos livrar da sua justiça pura, perfeita, que não tolera o pecado e, portanto, não tolera o pecador. O nosso maior problema não é horizontal, não são nossas dívidas, não é o celular que acabou no meio do mato, a energia. Nossos problemas, esses são problemas, mas não são os nossos maiores problemas. O maior problema do homem é uma dívida que ele tem com Deus. Essa é a grande dívida, esse é o grande problema do ser humano que ele precisa resolver. E notem que, no entanto, aqui Paulo diz que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Isso aqui nos intriga um pouco, porque é como se a justiça de Deus vai cair sobre o pecador. Vocês ouvem falar isso. Então a gente já espera qualquer coisa de muito ruim, né? E Paulo diz: a justiça de Deus se manifesta numa mensagem benigna, uma mensagem graciosa. E você fica a se perguntar: bom, peraí, deve ter um outro sentido nesse termo justiça, não é? Isso precisa ser bem explicado, porque se Deus for justo no sentido de contabilizar o que nós fizemos, de observar as iniquidades, Salmo 130, quem é que subsiste? Quem é que pode ficar na presença de Deus? Então, se nós pensarmos na justiça de Deus como essa justiça da retribuição direta àquilo que nós fizemos, então não restará um pecador, todos nós seremos condenados. Mas agora, meus irmãos, Paulo nos diz aqui que Deus, sem baixar por 1 milímetro os seus padrões de justiça, daquilo que ele exige do ser humano, que é perfeição, transmite essa mensagem de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para viver como um de nós, de modo justo, perfeito e misericordioso. E o lugar onde isso se manifestou de forma mais explícita e intensa foi na cruz. Na cruz nós vemos toda a misericórdia de Deus mostrada pela raça humana, e nós vemos também toda a justiça de Deus mostrada para a raça humana, irmãos. E nós vemos ali um sacrifício que foi feito em lugar dos pecadores, que por causa dele, de inaceitáveis, se tornaram aceitáveis diante do Senhor Deus. E foi assim que Deus nos livrou do maior perigo que um homem pode se submeter, que é encontrar-se com Deus sem um mediador, encontrar-se com Deus sem um advogado, sem alguma pessoa que fale por ele, que se coloque no lugar dele. É a pior desgraça de um ser humano. Não é morrer rico, não é morrer saudável, não é ser traído, não é ser morto, não é ter uma doença horrorosa. Essas coisas todas são parte do drama humano. Mas tem uma coisa que é pior, e que a mensagem do Evangelho vem para nos livrar dela, que é um dia nós nos encontrarmos com Deus e não conseguirmos abrir a boca, porque a gente não tem o que falar. Abrir a boca com alguma coerência requer razão, e pecador não tem razão. Ele precisa de alguém
que fale por ele. Alguém que medie, alguém que se ponha entre Deus e ele, irmãos. E a Bíblia diz que esse poder inteiro, todos esses fatos são aplicados por Deus nessa mensagem que vem para transformar a vida das pessoas, para noticiar da situação do ser humano, como ele está, e as boas novas de que Deus salva o pecador. De acordo com Paulo, irmãos, esse é um ensino antigo, encontrado na carta, ou melhor, no documento, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2. O contexto era um drama do profeta, porque o povo de Israel estava sendo oprimido por uma nação estrangeira, e Abacuque estava reclamando: Senhor, nossa nação é ruim, nós somos pecadores, perversos, mas o Senhor está levantando um povo muito mais perverso do que o povo de Israel, iníquo mesmo, não tem nenhum fiel lá, mas o Senhor está levantando a nação pior do que a nossa para nos castigar. E Abacuque estava ali se debatendo com Deus em relação a esses assuntos, e Deus disse a ele que enquanto essas coisas acontecessem, enquanto os crentes, os que confiam nele, continuassem nesse mundo sendo oprimidos, eles deveriam apenas se apegar à palavra de Deus pela fé. Essa expressão de fé em fé que Paulo nos fala aqui indica perseverança, indica que nós devemos crer nessa mensagem do Evangelho desde o início até aquele dia da consumação da nossa fé, quando do retorno do nosso Senhor e do nosso Salvador, do autor e do consumador dela, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos perceberam que esses são conteúdos muito compactos, não é? E muito densos, mas Paulo vai desdobrá-los, vai desenvolvê-los, vai expô-los à medida que esta carta progride, irmãos. No decorrer desta epístola, ele há de explicar isso com calma. Então é recomendável que aqueles que queiram se inteirar a respeito do Evangelho, do poder de Deus, do que significa isso, leiam com calma esta epístola, porque certamente vocês serão recompensados com aquilo que os antigos chamavam de uma chave, que vai abrir para vocês os amplíssimos tesouros das Escrituras. Esse texto, irmãos, transmite uma mensagem muito importante para um pecador, ou para pecadores como nós todos. A mensagem é que o Deus de todo o universo, o Deus santo, que não tolera o pecado, é capaz de ver a cada um de nós como pessoas aceitáveis, como pessoas recebidas por Ele, mesmo que essas pessoas não valham nada. Então não é porque nós nos tornamos bonzinhos ou melhores. Isso dá uma grande paz para a alma. É saber que a aceitação de Deus a você não repousa na sua pessoa, repousa na pessoa do Filho dele. Isso dá uma grande paz para a alma, irmãos, porque quando Deus nos escolhe ou nos chama, Ele sabe já o pecado que você vai cometer na próxima segunda-feira e no próximo domingo. Deus sabe de todos os seus erros, não só os passados e presentes, mas os futuros. Mas em Cristo Ele te aceita. Nos termos do Evangelho, Deus pode te aceitar, irmãos. E o que nós podemos dizer é que a mensagem dessa porção, a mensagem mais simples que qualquer criança pode entender, é que Deus é bom. Deus é bom. Essa mensagem de Deus, ela vem para o nosso bem, não vem para o nosso mal. O Evangelho é a mão de Deus estendida, dizendo que há jeito para tudo, menos para uma coisa: para acalmar Deus, se nós recusarmos essa mão bondosa dele estendida. Aí é desconhecido o que pode livrar as pessoas da ira de Deus. Não tem nada que possa fazer isso, porque de fato foi a maior expressão da bondade de Deus, do amor de Deus, Ele ter enviado o seu Filho e ter posto isso numa mensagem capaz de transformar os pecadores, irmãos. Essa mensagem, portanto, deve ser aceita por todos e deve ser transmitida a todas as pessoas. Isso nos leva ao assunto
do constrangimento de que nos fala Paulo aqui, ou da vergonha, né, citada por ele que diz que não tem vergonha do evangelho, ou de anunciar o evangelho, ou de compartilhar o evangelho com outras pessoas. Se há alguém entre nós que ainda não recebeu a Cristo, é necessário que essa pessoa não tenha vergonha, ela não se envergonhe do evangelho. Porque Jesus diz, olha, quem tiver vergonha de mim, um dia eu vou ter vergonha dessa pessoa também. E vai ser uma coisa muito triste, muito horrorosa, Jesus falando que não conhece tal pessoa. Então ele diz, quem se envergonhar de mim, um dia eu vou dizer também que eu me envergonho dessa pessoa. O que é que uma pessoa que tem essa tendência deve fazer? Ela deve receber a Cristo no seu coração. Ela deve aceitar os termos de Deus no evangelho. Só que isso não é tudo. O próprio Paulo, nesta epístola, dirá mais à frente que com o coração se crê para a justiça. Mas a pessoa precisa fazer profissão de fé. Ela precisa professar a sua fé. Ela deve dizer ao mundo que ela é uma crente. Já chega dessa ideia de, mas eu acredito em Jesus no coração. Isso não é o que acontece ordinariamente com verdadeiros crentes. Os crentes se identificam como tais, como seguidores de Jesus Cristo, e fazem isso verbalmente. Então, se é verdade que lá na Epístola aos Romanos, Paulo diz, quando ele diz com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, ele não está querendo dizer que sem a confissão dos lábios não há salvação, mas que se há salvação, é normal que haja a confissão dos lábios. Então essa ideia de um crente que é particular, é só ele, Deus, isso aí não cola muito. Como não faz sentido a tal candeia debaixo do alqueire, né? A lâmpada debaixo do balde. Se existe uma lâmpada, para que ela serve? Qual é a função dela? Qual é o propósito? No que ela se realiza? Se você perguntar uma lâmpada, qual é a realização da sua vida, é o que? É quando eu brilho, né? Então essa é a ideia, irmãos. Se há alguém que tem essa dificuldade, rogue a Deus que tenha misericórdia de você, Ele transforme nesta área, para que você não se envergonhe do evangelho, mesmo que você esteja diante de pessoas que, segundo categorias mundanas, sejam pessoas superiores a você. Não se envergonhe do evangelho. Deus há de te ajudar nesse ponto. E quanto a nós, irmãos, que cremos, nós devemos sempre pensar no compartilhamento do evangelho. Se Deus te der essa oportunidade, veja isso como um ato de caridade que você está fazendo. Isso muda muito, né, a perspectiva. Se você olhar para a situação de alguém, numa situação desgraçada, você disser, essa pessoa precisa do evangelho, quando você for compartilhar com essa pessoa, compartilhe vendo nela uma pessoa que está numa situação difícil, como alguém que está se afogando. Como eu falei no início, a última coisa que você vai sentir em ajudar uma pessoa numa situação dessa é vergonha, é constrangimento. A não ser que você tenha já essa vergonha que Paulo diz que não deve ter. Mas se você conhece alguém e você vê que a pessoa precisa do evangelho, joga essa corda para ela. Ela vai zombar de você, fala, bom, mas vai zombar, o que eu faço? Eu jogo a corda para o sujeito que está se afogando, já bebeu 3 litros d'água lá, e ele fica zombando de mim, eu vou fazer o quê? Eu lamento. Eu posso até pedir, oh meu Deus, tem misericórdia, pelo menos que essa corda enrosque no pescoço dele, faça alguma coisa, porque eu acho que a água subiu para a cabeça, ele está rindo ali, zombando de mim, não está entendendo o que está acontecendo. Então tenha misericórdia, Senhor. Mas sentir vergonha não faz sentido se você vir o evangelho como um favor que você está prestando à pessoa, de compartilhar alguma coisa. E vocês sabem que não é justo vocês guardarem para si o que vocês têm de melhor. Ainda mais porque quando vocês compartilham, vocês não perdem nenhum pedaço, né? Vocês não perdem nada do evangelho quando vocês o compartilham. Então é importante para nós, irmãos, lembrarmos dessas coisas, tanto aqueles que não professaram a fé, como aqueles que já professam a fé. E sobretudo, exaltemos o nosso Senhor,
porque se existe algo tão maravilhoso quanto esta mensagem, a mensagem do Evangelho, da salvação, que santifica, gente que é totalmente inviável, como cada um de nós se reconhece como tal. Então ninguém pode reclamar que Deus não seja muito bom, não é? Ninguém pode reclamar que Deus não seja digno do nosso louvor, digno da nossa gratidão. De modo simples, é isso que esse texto ensina, que o Senhor Deus, na pessoa do seu Filho, é bom, sem deixar de ser justo. O Senhor Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém. Nesse instante, irmãos, eu convido nosso irmão presbítero para que nos auxilie nesta próxima parte do nosso culto, que é a Santa Ceia do Senhor. E eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu farei a leitura do versículo 17 até ao versículo 26. O texto nos diz assim, 1 Coríntios 11, de 17 a 26. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Meus irmãos, eu pedi para que nós lêssemos esta porção num ponto anterior, em relação ao que costumeiramente lemos, porque eu gostaria de retomar as nossas brevíssimas meditações nos nossos documentos confessionais e ler a pergunta de número 171. Nós já falamos sobre ela e respondemos apenas a uma parte, sobre como devem os que recebem o sacramento da ceia do Senhor preparar-se para o receber. E a resposta nos diz assim: os que recebem este sacramento, como nos preparamos para receber, devem preparar-se para o receber examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e medida do seu conhecimento, fé, arrependimento, amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício destas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Eu chamo a atenção para essa resposta
especialmente num ponto que é importante nós pensarmos também. Os irmãos têm perdoado aqueles que lhes têm feito mal? Essa é algo que nos prepara para participar da ceia. Eu apenas deixo essa pergunta aos irmãos e, independente da resposta, participem, mas peçam a Deus para que vasculhem, para que ilumine o seu coração, para ver se você tem perdoado. Lembrando que perdão é um exercício, se parece muito mais com exercício. Você pode muito bem perdoar uma pessoa e depois, no mesmo dia, você sentir vontade de voltar atrás, se arrepender do perdão. Aí Deus te chama novamente para fazer aquela contabilidade divina, não é? Você conta os pecados que a pessoa cometeu contra você, depois você conta aqueles que você comete contra Deus, você já cometeu e Deus te perdoou. Você vai ver que você deve 1 bilhão e a pessoa está te devendo um troco qualquer lá de café, tá? Então é muito fácil você fazer essa contabilidade e a gente fica mansinho, fica constrangido muito rapidamente. Então, se os irmãos tiverem alguma coisa contra alguém, chegando em casa, já fortalecidos pela ceia, peguem um caderninho de contabilidade, tá bom? E escreva lá o pecado que a pessoa fez contra você, te ofendeu, falou mal de você. E aí depois você prepara seu dedo, sua mão e começa a escrever os seus pecados em relação a Deus. E aí você vai ver que vai ficar na perspectiva certa para você, né? E você vai dizer, não, melhor deixar para lá. Né? Então, sendo fortalecidos pela palavra de Deus, irmãos, peçamos a Ele por esse pormenor, porque Deus não gosta de briga entre os irmãos, né? Não gosta de quem semeia, na verdade Ele abomina quem semeia contendas, e também os que participam dessa contenda, Deus naturalmente não se agrada. Então, para que a igreja cresça saudável, é importante que a gente aprenda a perdoar e a pedir perdão também. Vamos orar ao Senhor Deus, suplicando a Ele para que consagre os elementos que faremos uso. Oremos, irmãos. Oremos. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por Tua misericórdia, que nos sustenta, que nos conduz. Agradecemos pela Tua palavra que habita em nós e que nos traz de volta ao Teu caminho sempre que nos desviamos. Agradecemos a Deus por sermos reformados, por procurarmos na Tua palavra a retificação para os nossos desvios. Ó Deus, não há nisso glória alguma, e a nossa glória é o Teu Filho, Senhor. Nossa glória é sermos escolhidos para servir a Ti todos os nossos dias. Nós Te agradecemos pelos dons que o Senhor nos concede. Queremos, ó Deus, rogar-Te para que Tu nos ajudes a honrar esta posição, vivendo de modo digno do Evangelho, como a Tua palavra nos ordena. Para isso, Senhor, fortalece-nos. Para isso, ajuda-nos a participar da Santa Ceia, tendo a consciência de que somos aceitos unicamente pelos méritos do Teu Filho. Nós Te agradecemos porque podemos nos acercar e nos assentar à mesma mesa onde Jesus Cristo está, Senhor, e sermos recebidos por Ele, por Tua bondade na pessoa dele, Senhor. Rogamos para que, por favor, o Senhor cumpra o propósito designado em Tua palavra para os elementos da Santa Ceia, para as nossas vidas ao participarmos dele, Senhor.
E mais uma vez pedimos por nossa fé, para que o Senhor a fortaleça, para que o Senhor nos ajude, Senhor, porque nós somos muito fracos. Rogamos também pela nossa esperança, para que o Senhor nos ajude a acreditar mais nas Tuas palavras e mais no Teu cuidado em relação ao nosso futuro do que nos jornais, nas revistas e naquilo que os homens falam sem a Tua autorização. Pedimos, Senhor, também pelo amor, para que o Senhor nos ajude a, com a nossa fé enfraquecida, a nossa esperança debilitada, não amar a Ti e ao nosso próximo, Senhor. Conceda-nos a graça de sermos servos Teus e de praticarmos a renúncia, que é este requisito para aqueles que querem seguir-te, Senhor. Assista-nos, ó Deus, nessas dificuldades, nessas deformidades, deficiências que temos. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Senhor, com respeito ao perdão, ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ajuda-nos a pedir perdão. Ajuda-nos a assumir nossas falhas, nossas faltas e, sobretudo, a nos lembrar que o Senhor tem nos perdoado muito mais do que as pessoas têm nos feito mal. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento e rogamos a Ti para que a participação no sacramento seja eficaz para nos santificar, para o nosso bem e para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquemos em pé e façamos a oração final. E a seguir recebamos a bênção. Oremos. Pai de amor, graças te damos, porque em Cristo tu tens sido muito bom conosco, Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela mensagem da Tua palavra que um dia nos alcançou, mostrou nossas feiuras e, ao mesmo tempo, iniciou uma mudança em nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por este imenso privilégio e rogamos a Ti para que Tu nos ajudes a sermos instrumentos da Tua paz com os homens, Senhor, a sermos pontífices, a sermos pacificadores, compartilhando esta mensagem que traz todo o Teu plano de amor, de bondade para com o ser humano. Por favor, conceda-nos a graça de jamais nos envergonharmos do Teu Evangelho, de jamais termos vergonha do Deus que nos salvou na pessoa do Seu Filho. Ó Deus, que esta mensagem que energizou, que capacitou os reformadores e tantas gerações de filhos Teus, continue nos nossos dias, nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos reformados pela Tua palavra, a assumir, Senhor, que nossa inclinação é para o mal e que o querer bem vem do Senhor. Então, por favor, continue a operar com Teu santo poder, moldando nosso caráter, moldando nosso coração e nossa mente, e possamos, ó Deus, a cada dia nos parecer mais com o Teu santo Filho, o nosso Senhor. Rogamos-te, ó Deus, para que Tu nos despeças em paz e que, fortalecidos, vivamos para Ti em tudo que pensarmos, em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que deixarmos de fazer, que tudo sirva a Tua glória, Senhor, e ao máximo bem nosso e das Tuas criaturas que conosco convivem. Pedimos-te estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, nosso Senhor. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra,
hoje e para todos sempre. Amém. Queremos lembrar aqui dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nesse momento não podem estar conosco aqui de maneira presencial, seja por que motivo for. Nós louvamos a Deus porque tem acultuado conosco e participado conosco através das nossas redes sociais. Então louvamos a Deus pela vida de cada um e queremos lembrar aqui as nossas programações da semana. Então, começando pelo nosso Chimarrão com Bíblia, nosso estudo bíblico de todas as quintas-feiras às 20 horas. Então, através do nosso canal no YouTube, da nossa página no Facebook, os irmãos poderão acompanhar ali o estudo bíblico que tem sido feito pelo nosso pastor reverendo João Batista. Também no domingo pela manhã, às 9 horas, temos nos reunido virtualmente pelas nossas redes sociais, na nossa reunião de oração, das 9, normalmente até as 9h20, 9h25, e logo em seguida, às 9h30, temos as nossas classes da escola dominical, para todas as faixas etárias, começando desde os pequenos ali do berçário, e aí temos feito reuniões virtuais para estudo da palavra do Senhor na nossa escola bíblica, com os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Então, se alguém ainda não participa conosco e gostaria de participar, pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, ou com algum irmão que vocês tenham contato por telefone, enfim, e solicitar o link para participar de uma das nossas classes. E também no domingo à tarde, às 16 horas, nos reuniremos novamente aqui no templo de forma presencial, e às 19 horas teremos o nosso culto virtual com a gravação do culto que foi prestado ao Senhor aqui às 16 horas. Então era isso, que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz e nos dê uma boa semana. Amém.